Olá, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós resolveremos a questão 5 da primeira prova de 2020 da USP de Engenharia, tá bom? Então, mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar quando tiver novos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou dessa questão, tá bom? É a última questão da prova. E a gente vai resolver juntos. É lançamento balístico, a gente já viu aqui no canal, tem alguns vídeos de exercícios resolvidos, mas a gente vai resolver agora também esse, né, pra a gente ir aprimorando cada vez mais, cada exercício é um exercício com pensamentos diferentes, mas a base, né, de conteúdo é sempre a mesma, isso que é muito importante. Eu sempre falo para o aluno a importância do conteúdo, né, antes do exercício, porque você sabendo o conteúdo aprofundado, você resolve qualquer exercício, tá bom? Vamos começar lendo o exercício. Uma bola é lançada para o alto a partir da origem de um sistema cartesiano OXY. A magnitude da velocidade inicial é VO e o ângulo de lançamento é θ. Quando a bola atinge a altura h igual a 4 metros, como na figura, o vetor velocidade da bola V é dado como 12 em I e menos 8 em J, com a unidade no SI. Considerando a resistência do ar desprezível, a altura máxima H alcançada pela bola medida em metros é. Então aí ele dá a velocidade quando essa bola atinge uma altura igual a 4 metros por segundo e pede para a gente encontrar qual é a altura máxima. Ele não dá o valor de VO inicial, também não dá o valor de θ, mas diz que tem uma angulação. Então, algumas considerações importantes. Eu coloquei aqui essa informação que ele dá. Ele traz a velocidade em vetores unitários, mas a gente pode pegar, né, cada valor para I, valor para J. Por quê? Por que a gente sabe do lançamento oblíquo, né, desse lançamento balístico? O que a gente pode dizer? Que no eixo X a gente tem um movimento uniforme e no eixo Y a gente tem um movimento uniformemente variável, uniformemente variado. E o que a gente pode dizer disso tudo? Então a gente tem uma equação para o eixo X e 3 equações para o eixo Y. Então a gente pode trabalhar. O que une esses dois movimentos que eu já falei aqui lá no Instagram? É o tempo. Então isso é muito importante que já você tenha em mente como é que funciona esse lançamento, né, de projéteis, lançamento balístico, enfim. O que a gente pode dizer disso? Por mais que a gente não saiba essa angulação de VO, então VO aqui, ó, que é essa velocidade inicial, ela tem uma angulação com a horizontal de θ, a gente já sabe decompor isso, certo? Então aqui a gente teria o V, que a gente chamaria de VOY, e aqui a gente teria o VOX, certo? Concorda? E o que a gente tem? A gente tem um triângulo retângulo, né? E aí a gente consegue fazer seno e cosseno. Veja só, o VOY, ele é cateto oposto, então ele vem com seno. Então isso aqui, esse cara daqui vai ser VO seno de θ. E o VOX, que a gente sabe? Vai ser VO cosseno de θ. E o que a gente sabe desse cara? Que ele é constante, tá? Ele é constante em todo o percurso, porque o movimento na horizontal, ele é um movimento uniforme. E o que a gente sabe desse cara daqui? Que é um movimento uniformemente variado. E a gente sabe também que a aceleração desse movimento uniformemente variado é menos a gravidade. Por que menos? Porque ele mandou usar essa orientação. J positivo para cima e positivo para a direita. E a gente sabe que a gravidade aponta para baixo, por isso menos G. Ok? Certo? E aí, uma coisa muito importante é essa velocidade aqui. Essa é a velocidade quando a bolinha atinge H igual a 4 metros. Veja só, esse cara daqui é a nossa velocidade no eixo X. E esse cara daqui é a nossa velocidade no eixo Y para H igual a 4 metros, ok? Porém, a gente sabe que no eixo X
A velocidade, ela é constante. Então, eu posso dizer que eu já sei a minha velocidade VOX. Eu já sei a minha velocidade VOX. Por que eu já sei a minha velocidade VOX? Porque ela é constante em todo o percurso. Então, dado isso, olha só que importante. A gente sabe que no eixo X, a gente tem o movimento uniforme, e aí a única equação que a gente conhece é igual a x, é igual a xo mais VOX vezes t, ok? Essa é a única equação que a gente pode usar para esse movimento. E aqui eu já sei quem vale VOX. O VOX eu sei que é VO cosseno de θ. Porém, o valor de VOX eu já sei que é 12. Por que é 12, Natana? Porque ele não muda. Então, no H igual a 4, no eixo X é 12. No H igual a 5, no eixo X é 12. No H máximo, o VOX é 12. Então, aqui esse cara é 12. O VO a gente não sabe e o cosseno de θ também não, mas a gente já conseguiu achar VO. Uma outra coisa muito importante que eu já vou colocar aqui e vou deixar anotado. No H máximo, que é o ponto máximo, vamos desenhar esse cara aqui. Aqui no meu ponto máximo, que é de H máximo, qual que é a característica desse ponto? Vocês sabem qual que é a característica desse ponto? Olha, o VOX a gente já viu que vai ser 12 metros por segundo, ele não vai mudar. Porém, o que a gente tem aqui? O VY aqui nesse ponto é 0, que é o ponto de parada. Então, a bala, né, ou a bolinha, enfim, ela sobe, para e aí desce. Porém, ela ainda continua com velocidade na horizontal. Então, esse ponto aqui é um ponto muito importante, onde VY é 0. Porém, VOX continua, né, VX, porque ele é inicial e ele é o mesmo valor durante todo o processo. O VX ainda continua 12, tá bom? Essa informação a gente vai guardar, mas ela é muito importante para aqui esse H máximo e a gente vai usar isso mais lá na frente, ok? Vamos para o eixo Y. O que a gente tem no eixo Y, né? Que é o que a gente chama ali, vetores unitários, seria o J. E quando a gente fala de vetor unitário, é o I. Ok? Aqui nesse cara, no eixo Y, a gente tem 3 equações, que é o V igual a VO mais AT, né? S, e aí eu vou colocar já em vetores, vamos colocar tudo em vetor de Y, que eu gosto já de trazer nessa visualização. Então, vamos lá, isso aqui vai ser VY é igual a VOY mais A, e aí nesse caso aqui, eu vou deixar aqui nesse caso. Vai ser Y é igual a YO mais VOY mais A sobre 2T ao quadrado. Lembrando que esse A vai ser menos a gravidade, tá? Mas eu vou deixar aqui em função de A mesmo por enquanto. Mais 2 vezes A delta Y. Ok? Certo? A gente conhece essas equações são as equações do movimento uniformemente variado. E o que a gente sabe também? A gente sabe essa decomposição do VOY, que é muito importante para a gente. Vamos escrever ela aqui? A gente sabe que o VOY vai ser igual ao VO seno de θ. E aí a gente sabe que a gente já colocou aqui que o VOX é 12. Então, a gente ficou com essa equação aqui. Porém, eu vou isolar o VO. Por quê? Porque o VO é comum, né, para as duas equações. Por quê? VO é a velocidade inicial. Ele sai com uma velocidade inicial com uma certa angulação. E aí, a gente decompõe esse vetor entre Vx e Vy. Porém, esse VO, ele tem um valor, ele tem um módulo, né? E esse valor de módulo é igual tanto para essa equação do x quanto para a equação do y. Então, eu vou isolar aqui, vou chamar aqui VO, vai dar o quê? 12. O cosseno está multiplicando, passa dividindo. E esse cara daqui, eu vou vir e vou substituir aqui, porque é o mesmo VO, ok? Certo? Aqui acabou ficando na frente. Deixa eu fazer aqui melhor. Então, vamos colocar esse cara daqui. O que a gente sabe?
que o VOY vai ser igual ao quê? O VO, que vai ser 12 cosseno de θ, que multiplica seno de θ. Olha, já tô vendo ali uma fração que eu conheço. VOY vai ser o quê? 12. Esse cosseno aqui, ele é comum, tá? Tem uma multiplicação ali, ele é comum pro 12 e pro seno. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, seno de θ, cosseno de θ. E aí, esse cara daqui, eu sei quem é. Quem que é essa fraçãozinha aqui? É a tangente de θ. Então, eu posso dizer que VOY vai ser 12 tangente de θ. Uma informação muito, muito importante. Agora, eu tenho outras informações que são importantes pra gente. Vamos lá. Uma outra informação bem importante que foi dada pra gente foi que para H igual a 4, a gente tinha uma velocidade igual a 12 em I e menos 8 em J, certo? Isso aqui foi dado pra gente. Beleza. E aí, o que a gente precisa? A gente quer saber, olha só o que a gente quer saber. A gente quer saber o H máximo. Lá no H máximo, a gente tem velocidade igual a zero. Porém, a gente precisa encontrar essa velocidade inicial. Porque, veja, todos usam essa velocidade inicial. E essa velocidade inicial está em função de uma tangente de um θ que eu também não conheço. Porém, eu posso usar algumas informações que eu tenho dessa informação que foi dada lá no início. Olha, eu tenho H, então eu tenho um ΔY. Pensa comigo, eu tenho H, tenho um ΔY. O que mais que eu tenho? Olha, eu tenho um ΔY, que é esse H de 4. Eu tenho a velocidade para esse H igual a 4. Então, eu tenho que esse VY aqui para esse H igual a 4. Opa, falei VY, escrevi VX. Para esse H igual a 4 é menos 8 metros por segundo. Eu sei já, isso já tem que estar na minha mente, que a aceleração para esse caso é menos a gravidade, então menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. E tenho o meu VO, por mais que ele esteja em função da tangente de θ, eu ainda tenho esse VO, conheço mais ou menos ele, certo? Olhando aí, vendo que eu tenho ΔY, eu tenho aceleração, tenho o meu VY, tenho o meu VOY, você concorda comigo que é muito vantagem para mim usar Torricelli aqui? Usando Torricelli eu vou conseguir achar esse tangente de θ? Concorda comigo? Vamos lá, vamos olhar aqui junto? VOY mais 2 vezes a ΔY. Quem que é o VY? Olha, eu estou calculando para esse ΔY H igual a 4. Então, o meu VY é menos 8. Então, isso aqui vai dar menos 8 ao quadrado. É igual. Quem que é o meu VOY? Olha, o meu VOY... Opa! O meu VOY é quem? É esse cara daqui, 12 tangente de θ. Então, é esse cara que eu vou colocar aqui. 12 tangente de θ, isso tudo ao quadrado, menos, porque a gravidade está, né, com o sinal negativo, 2 vezes 9,81 vezes esse ΔY, que é 4, que é um valor conhecido que o exercício nos dá. Isso aqui vai ficar 64 desse lado aqui fica 144 vezes tangente ao quadrado de θ, menos 8 vezes, vamos fazer aqui, 8 vezes 9,81, isso aqui dá menos 78,48, certo? Aqui a gente vai conseguir achar o θ, que é muito importante pra gente. Então, vamos lá, isso aqui vai dar 64 mais 78,48, que vai dar 144 vezes tangente ao quadrado de θ. Esse cara daqui mais 64 vai dar 142,48. Esse 44 que está multiplicando a tangente ao quadrado vai passar dividindo. Então, esse cara daqui vai ficar tangente ao quadrado de θ. Isso aqui dividido por 144. Então, isso aqui vai dar tangente ao quadrado de θ. Eu só vou inverter porque fica melhor para o pessoal visualizar.
0,9894. Eu vou tirar a raiz, eu vou jogar a raiz, né? Opa. Tangente de θ vai ser raiz desse número aqui. Então, raiz da resposta aqui pra gente vai dar 0,9947. E aí eu vou jogar o quê? Θ vai ser tangente a menos 1 de 0,9947. Então, shift tangente a menos 1 da resposta. A gente chega aqui, esse θ vai ser aproximadamente 44,85 graus, ok? Encontrado θ, a partir de Torricelli, o que a gente vai fazer? Olha, agora a gente consegue achar o VOY, que é muito importante para a gente. A gente pode voltar nessa equação aqui e achar. Vamos lá? Então, a gente sabe que o VOY nada mais é que 12 vezes a tangente do θ, ok? Certo? Então, o VOY vai ser para a gente o quê? 12 vezes tangente de 44,85. Veja que talvez a gente pudesse parar aqui, né? Porque aqui a gente já tem o valor dessa tangente. Eu só achei o ângulo, que é importante também, se a gente precisasse usar, ou se o exercício pedisse qual é o ângulo, né? Mas a gente conseguiria fazer isso. Então, ok? A tangente da resposta agora, fazendo o processo inverso, vezes 12. Isso aqui vai dar que VOY vai ser igual a 11,94 metros por segundo. Então, esse cara daqui é o nosso VOY. Tendo o nosso VOY, o que a gente pode fazer? A gente pode encontrar o H máximo, concorda comigo? Usando o quê? Vamos lá, a gente pode usar Torricelli de novo. Você concorda comigo? Olha, se a gente usar Torricelli de novo, o que a gente tem? VOY, VY ao quadrado é igual a VOY ao quadrado mais 2 vezes A delta Y. Porém, agora a gente vai colocar parâmetros diferentes. Esse cara daqui vai ser 0, porque a gente vai calcular para H máximo, concorda? Para o H máximo, o VY, que foi o que eu coloquei aqui, ó, o VY é 0 para esse ponto aqui de altura máxima, ok? Esse cara vai ser 0, então vai ser 0, que é igual o VOY ao quadrado, 11,94 ao quadrado, mais, e aqui vai ser menos, porque a gravidade é negativo, menos 2 vezes 9,81 vezes H máximo, ok? Esse cara daqui, vou passar para esse lado aqui, então tá menos, vai ficar positivo, ok? 2 vezes 9,81 vai dar 19,62 vezes H máximo. Do outro lado fica 11 ao quadrado, 11,94 ao quadrado. Isso aqui dá 142,56. E o H máximo vai ser esse 142,56 dividido por 19,62. Esse H máximo é igual a 7,27 metros. Com isso, a gente conseguiu achar o H máximo, ok? Se ele quisesse, Natana, saber o tempo de subida, né, que é esse tempo que leva para o H máximo, olha só, é só trabalhar com as equações do movimento uniformemente variado. Eu sempre falo, movimento lançamento balístico, né? Movimento oblíquo, lançamento de projéteis, né? Que a gente trabalha com esse lançamento, lançamento que tem em Y, tem equações em Y, tem equação em X. Então, tem movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Eu sempre falo, é uma brincadeira com essas equações. Coloca todas as equações que você sabe e começa a brincar
com elas, ok? E aí, lembrando sempre que o que une essas duas é o tempo, não esquecendo nunca também de decompor, ok? Essa decomposição aqui é imensamente importante. Lembrar de alguns pontos também de análise muito importante, no H máximo VY é igual a zero, lembrar que o VX é sempre constante, então esses lembretezinhos são muito importantes, já tem que estar na mente para ir resolvendo, ok? E é isso, a gente encontrou o H máximo, eu falei, né, se quisesse achar o tempo de subida, você pode voltar e fazer aqui, porque você tem que o VY vai ser zero para o tempo, né, do H máximo, o VOY você já encontrou, a aceleração você tem, você acha o tempo que ele leva para subir, tá bom? Então são várias análises, vários parâmetros que você pode encontrar a partir disso, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, vou continuar resolvendo provas de outras faculdades, porque eu acho importante que vocês tenham conhecimento não só das questões que vêm dos livros, né, clássico, Moisés, Halliday, Tipler, mas também tenham conhecimento de como aparece nas provas das faculdades, tá bom? Ó, um grande beijo, bons estudos para vocês, não esquece de comentar, de deixar o seu like aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!